Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a associação de resistores em paralelo, tá? Então o que a gente precisa de lembrar na associação em paralelo? A primeira coisa, a tensão que a bateria está produzindo, ela não vai se dividir. Então o meu V total, que é o que a bateria produz, vai ser igual ao V, a diferença de potencial no resistor 1, e vai ser igual à diferença de potencial no resistor 2 e igual no resistor 3, porque a tensão não divide, tá? Aqui eu tenho meu resistor 1, resistor 2 e resistor 3. A tensão deles é a mesma e é igual à bateria. Se a bateria está produzindo 127 volts, o V1 aqui é 127, o V2 é 127, o V3 é 127. Geralmente, pessoal, a gente tem associação em paralelo nos circuitos caseiros. Então, para você ligar, por exemplo, na sua casa, a geladeira funciona ao mesmo tempo que o forno elétrico, que está funcionando ao mesmo tempo que o chuveiro, que o secador de alguém, que um outro eletrodoméstico, o seu celular que está carregando no quarto. Imagina se para cada eletrodoméstico desse tivesse um V diferente, tivesse uma queda de tensão. E o circuito não ia suportar, né? Ele estaria em série. E aí significa que se você desligar a sua geladeira, seu fogão também ia desligar, porque a associação em série é assim. Em série, a corrente não divide. Então, se um elemento para de funcionar, é como se a corrente entende que o circuito está aberto. Então, não passa corrente ali mais. Para isso não acontecer, as instalações das casas são feitas em paralelo, porque em paralelo, cada resistor desse tem a mesma diferença de potencial que a bateria total. Então, se eu desligar o V3 aqui, não vai fazer diferença para o V2 e nem para o V1. V2 e V1 continuam funcionando. Se eu desligar o V2, o V1 e o V3 continuam funcionando. Se eu desligar V1, V2 e V3 continuam funcionando, tá? Então, a tensão não divide. A corrente vai dividir. Então, a minha corrente total vai ser o somatório das correntes 1 mais 2 mais 3. Como assim? Aqui está a minha bateria, polo positivo, negativo. A corrente vai sair aqui, ó. Ela chegou nesse primeiro nó, ela só tem uma opção de caminho. Quando ela chegar aqui, o que vai acontecer? Uma parte da corrente vai vir para cá, que vai ser a minha corrente 1. A outra parte da corrente vai continuar subindo, ok? Aí, quando ela chegar aqui nesse nó, essa parte da corrente que subiu, uma parte dela vai passar para o 2 e a outra parte vai continuar subindo. Então, a corrente está dividindo porque ela tem mais de uma opção de caminho e ela vai se dividir. Chegou nesse nó aqui, ela só vai passar para o V3. Chegou nesse nó aqui, ela vai descer, vai encontrar com a corrente 2 aqui. As duas agora vão descer, vão encontrar com a corrente 1. E aí, agora, o meu valor de corrente total retorna para a bateria. Então, no caso da associação em paralelo, quem está dividindo é a corrente, ok? A minha corrente é que vai se dividir. E a resistência equivalente, ela vai ser dada pela soma dos inversos. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2, mais 1 sobre resistência 3 e assim por diante. Se o seu circuito estiver em paralelo e tiver só 2 resistores, você pode calcular a resistência equivalente fazendo o produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, tá? Mas isso aqui é válido somente para associações que tenham 2 resistores só em paralelo. Tranquilo? Então, vamos colocar isso aqui em prática, ó. Tem esse circuito aqui. Quero saber, né? Quanto vale a corrente 1, 2, 3, quanto vale a tensão 1, 2 e 3. E a minha tensão total aqui, que a bateria produz, vou colocar aqui 120 volts. Muito bom. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, aqui é o polo positivo, aqui é o negativo. Minha corrente está saindo aqui. Chegou nesse nó, ela só tem uma opção, ela vai subir. Quando ela chegar aqui, ela vai se dividir. Então, eu vou ter minha corrente 1 e o resto da corrente vai subir. Chegou aqui, ó, ela vai se dividir. Tem a minha corrente 2 e o resto da corrente vai subir. Quando chegar aqui, ela vai passar e vai ser minha corrente 3, ok? Então, aqui eu já tenho que a minha corrente se dividiu em 1, 2 e 3.
Tenho resistor 1, com certeza é esse, resistor 2 é esse aqui, resistor 3 é esse de cá. Então, para eu achar o valor da minha corrente total, eu preciso saber qual é a minha resistência equivalente, né? Porque V é igual a R vezes I. A corrente total é igual ao V total dividido pelo R total, que é a resistência equivalente. Essa é uma associação em paralelo, então a resistência equivalente é a soma dos inversos. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 4, 1 sobre o resistor 1, mais 1 sobre 3, que é o resistor 2, mais 1 sobre 2, que é o resistor 3. Vou tirar mínimo múltiplo comum disso aqui, né? Soma de fração com denominador diferente. A gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4 vai ser igual a 12, ok? Ah, Raiane, como é que você fez? Ó, você escreve lá 2, 3 e 4. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui copio 3. 4 por 2 dá 2. Por 2 de novo. 1, 3 e 1. Por 3, 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Então, o meu mínimo comum é 12. 12 dividido por 4, 3. Vezes 1, 3. 12 dividido por 3, 4. Vezes 1, 4. 12 dividido por 2, 6. Vezes 1, 6. Então, 1 sobre resistência equivalente aqui está sendo igual a 6 com 4, 10, com mais 3, 13. 13 sobre 12. Então, quer dizer que a minha resistência equivalente é igual ao inverso disso aqui, né? Multiplicando cruzado, vai ficar 12 dividido por 13. Pode deixar em forma de fração, ou se quiser fazer a conta, pode fazer a conta. 12 dividido por 13 vai dar 0,92. Então, minha resistência equivalente aqui é igual a 0,92 ohms. Ok? Calculei o valor da minha resistência. Agora, eu vou aqui, ó. Corrente total, então, é a tensão total, que é 120, dividido pela resistência total, que é 0,92. Vou descobrir quanto vale aqui a minha corrente total. Deu 130,4. Altíssimo, né, gente? Na vida real isso aqui não existe. Então, 130,4 ampere. É a minha corrente total. Ok. Aqui está perguntando quanto vale V1, V2 e V3. Essa associação é uma associação em paralelo. A minha tensão não divide. Então, eu posso afirmar que a tensão total é igual a V1, que é igual a V2, que é igual a V3. Todos eles têm o mesmo valor, que é de 120 volts. Então, já respondi boa parte da minha questão. Ó. Aqui já está ok, ok, ok. Agora, falta eu calcular cada uma das correntes. Como que eu vou calcular cada uma das correntes? V1 é igual a R1 vezes a corrente 1. Então, minha corrente 1 é a tensão 1, que vale 120, igual a tensão total, dividido pela resistência 1, que vale 4 ohms. 120 dividido por 4, 30 amperes. Então, da minha corrente total, né, dos meus 130,4 aqui, 30 amperes é a corrente 1. Minha corrente 2, V2 é igual a R2 vezes I2. Então, I2 vai ser 120 dividido pela resistência 2, que vale 3. I2 vai ser igual a 40 amperes. O I3, gente, com certeza é a minha corrente total menos o somatório de I1 mais I2, né? Com certeza o I3 vai ser 130,4 menos 30 mais 40. Então, o meu I3 aqui, ó, com certeza vai ser igual a 130 menos 70. 130,4 menos 70, 60,4. Ah, não quero fazer desse jeito, quero fazer igual a esse aqui. Pode fazer. V3 é igual a R3 vezes a corrente 3.
Então, minha corrente 3 vai ser V3, que é 120, dividido pela resistência 3, que é 2, né? E 3 aqui está sendo igual a 60 amperes. Ah, mas aqui deu 60,4. É porque deu uma dízima, né, gente? Não que você faça 120 dividido por 0,92 não dá um valor exato. Mas o somatório, ó, 30 com 40 com 60, 130. Ok. Chegamos aqui nos nossos valores de corrente também, tá? Então, o que a gente precisa lembrar? A associação em paralelo, ela trabalha, né, com essa ideia de a tensão não se dividir, então a tensão total do circuito é igual a produzida pela bateria, e a corrente divide, então eu tenho que calcular uma corrente para cada parte do meu circuito. Eu tenho uma corrente que passa pelo resistor 1, uma corrente para o resistor 2 e uma corrente para o resistor 3, ok? Pessoal, é isso, tá? O objetivo da aula era falar um pouquinho sobre a resistência à associação em paralelo. Então, a gente falou das características, falou de como calcula a resistência equivalente. Deixei esse macete aqui no cantinho para quando tiver só 2 resistores, né, no circuito, a gente pode fazer o produto pela soma para achar a resistência equivalente. Se não, calcula a resistência equivalente pela soma dos inversos. Lembrando que a gente está somando fração, né? No caso da resistência equivalente aqui, a gente soma fração. Fração de denominador diferente, a gente precisa de tirar o mínimo múltiplo comum para poder resolver, ok? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Valeu!